Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e temos o que comemorar. Diminuímos pela metade o número de fumantes em 25 anos. Nós vamos dar um panorama sobre o sucesso da política antitabagista brasileira e conhecer os principais desafios para diminuir ainda mais o número de fumantes. Rosângela fuma há 10 anos. Apesar de saber dos malefícios, acha difícil parar. Eu tento, né? Vou diminuindo. Fumando uns 3 por dia, 4. Para quem não fuma, é difícil conviver com o cigarro. Toda a fumaça que tá lá, a gente engole também, né? Ainda mais embalada, né? Quando você sai com os amigos assim, tem uns que fumam. Graças a Deus, lá em casa ninguém fuma. Quem fuma sabe o mal que o cigarro causa à saúde. O alerta está inclusive na embalagem. Mas isso não parece ser suficiente para que o fumante se cuide e tente diminuir os danos que o tabaco traz ao organismo. No ano passado, 30% dos fumantes brasileiros não foram ao médico. A justificativa que a gente mais ouve é: eu não vou no médico, ele vai falar o que eu já sei, que é para parar de fumar. E eu sei que eu não vou parar de fumar, então eu já nem vou mesmo. Então, numa dessas, ele acaba negligenciando até outras coisas. Por exemplo, outras doenças que caminham juntas e que ele poderia controlar. Pressão alta, diabetes, problemas do colesterol e outras inúmeras doenças. Os dados são de uma pesquisa feita em 13 países, com 17 mil pessoas, entre fumantes, não fumantes e quem já deixou o vício. Os brasileiros foram os que mais se mostraram conscientes sobre os malefícios do cigarro. Uma das principais conclusões do estudo é que esse vício é relacionado a atividades como comer, beber e socializar. Hoje a gente recebe a psicóloga Rosângela Vicente, coordenadora do Preve Fumo, é o núcleo de prevenção de cessação do tabagismo da Unifesp. E o pneumologista Biratã Santos, coordenador do programa de cessação de tabagismo da divisão de pneumologia do INCORE. Você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas, comentários, pode ser pelo Facebook, também pelo Twitter. A hashtag é Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Começar comentando, então, essa boa notícia, né? Afinal, estamos aí reduzindo o número de fumantes no país. A nossa política de combate ao fumo é muito elogiada lá fora, serve de exemplo. A que se deve esse sucesso? Rosângela. Bom, se deve das políticas relacionadas ao combate do tabagismo, nossa Convenção Quadro, né? Que então vem diminuindo a questão da cessação do tabagismo. Essa questão de não fumar em lugares fechados, várias questões relacionadas com essa demanda da política. Então, a queda está sendo muito importante para a cessação de tabagismo no Brasil. Doutor. São várias medidas adotadas ao longo dos anos. Por exemplo, a proibição de propaganda em atividades culturais e esportivas, cinema, teatro, jogos de futebol, Fórmula 1, na imprensa, enfim, em geral. Isso era permitido no passado e hoje não é mais. Como também sempre ligando a algo bom, né, doutor? Sim, era sempre associado a um desempenho melhor em todos os sentidos a pessoa que fumava um cigarro, por exemplo. Então, a proibição de propaganda ela foi importante para isso, porque a propaganda atinge todas as faixas etárias e, principalmente, muitas delas vão formatando a criança, o adolescente, o jovem. Também a informação sobre os riscos e malefícios do tabaco, se ampliaram as informações nas escolas, na imprensa em geral, enfim, a sociedade hoje com a mídia também pelos celulares, digital, aumentou muito. Terceiro, também a restrição impostas à propaganda, e aí no caso uma propaganda negativa vinculada, impressa nos maços de cigarro, como a reportagem mostrou. Isso também tem um impacto. E um impacto importante, que é bastante importante, foi o aumento do maço de cigarro. Que hoje custa, com o dólar disparado, $1,50 mais barato. Pesou no bolso, surtiu efeito. Pesou no bolso. Embora as empresas tentem, algumas delas operam com contrabando e estão vendendo cigarro avulso, mas há essas medidas todas citadas e também
por último, mas também importante, que é ampliar os pontos, os centros de apoio à pessoa que quer parar de fumar e não consegue sozinha, como o Previfumo, como o serviço que tem no próprio INCOR, no Hospital das Clínicas, etc. São vários pontos, quer dizer, atuamos aí em várias frentes, né? O doutor Biratã chamou a atenção, gostaria que vocês nos ajudassem a entender nesse sentido, das propagandas que foram colocadas nas embalagens dos maços, que são ali recados fortes, né? Imagens fortes, não é, Rosângela? Sim. Então tem, de certa forma, um resultado psicológico, não? Como é que leitura o fumante faz disso? Acho que essa nova... eles mudaram, né? Foi mudado as imagens do maço de cigarro esse ano. Então, que vem mostrando, né? Você causa a morte, você causa, né? Então, isso impactou bastante mesmo. Vem chamando muita atenção dos pacientes que procuram o tratamento no nosso ambulatório. Então, você acaba direcionando, né, para que eles possam realmente se conscientizar desse mal que o cigarro faz, né? Então, super importante nessa questão. E aí, trabalhar essa questão psicológica mesmo, né? Essa parte comportamental, essa parte emocional. Então, você faz a junção tanto do tratamento na questão química, da dependência química, quanto da dependência comportamental e a emocional. Então, você fazendo essa junção no tratamento, então ocorre o sucesso. Tem outro dado interessante aí também, sucesso também do Ministério da Saúde, mostrando que o Brasil reduziu em 44% o número de fumantes passivos no ambiente de trabalho. Aproveitar para explicar isso, porque é uma outra questão, né? O fumante passivo, doutor Biratã. Com a legislação que proíbe fumar em ambientes de uso público, não é só repartição pública, de uso público. Então, uma empresa que as pessoas trabalham lá dentro, não é, no ambiente de trabalho, é proibido fumar. Essa proibição, que vigorou primeiro como em alguns estados e agora nacionalmente, ela primeiro impacta em reduzindo o número de fumantes e o número que as pessoas fumam por dia. Porque como você passa 8 horas, 6 horas, 10 horas num local de trabalho, as pessoas têm que sair para fumar. E isso faz com que elas fumem menos e também uma parte desestimulada acaba reduzindo o tabagismo. E o fato delas não fumarem no ambiente de trabalho também faz com que as pessoas que não fumem se exponham menos à fumaça ambiental do tabaco ou chamado tabagismo passivo. Bom, começo, teve em vários países, os dados demonstram que as pessoas que não fumam dentro do trabalho começam a fumar mais dentro de casa. Então, aumenta o tabagismo passivo dentro da casa, para os filhos, o marido para a mulher, etc. Mas isso também, com a progressiva conscientização do problema, também já está bastante sendo reduzido dentro das casas também. Acho que tem uma cobrança maior também nesse sentido. É uma questão de comportamento, não é? Claro. Quem não fuma cobra e o fumante acaba percebendo cada vez mais o seu espaço sendo reduzido, não é? Isso mesmo. O efeito, a impressão dos maços de cigarro, por exemplo, não é que ela tenha efeito em quem está fumando. Esse sabe quase que faz mal. Mas o filho dele vê, o irmão, a mulher, ou o marido, ou o avô, enfim, alguém do ambiente do trabalho ou domiciliar, olha aquilo e lê mais com atenção do que o próprio fumante. Ele também, claro, tem um impacto nele. Mas isso cria um impacto nas pessoas que convivem com o fumante e olham o maço de cigarro lá, olha na padaria. Isso, então, não é só o fumante que é desestimulado pela propaganda negativa no maço. São as pessoas que olham aquilo também. Vamos falar agora daqueles que ainda não pararam de fumar, essa outra porcentagem, que é preciso chegar nessas pessoas, não é? Qual o perfil dessas pessoas? Tem aqui, inclusive, que a maioria... Eles, né? 18%, enquanto elas são 10% nesse universo ainda de fumantes, não é, Rosângela? Sim. Relacionado às mulheres, né? Relacionado ao perfil ainda desse público, qual é a dificuldade que esse público ainda encontra? Parar de fumar é difícil, né? Parar de fumar é difícil porque o cigarro, ele traz a sensação de prazer relacionado com a nicotina. E os pacientes começam a fumar na adolescência, né? Então, eles passam muito tempo fumando. Se a gente pegar bem, as pessoas fumam 20 anos, 30, 40 anos fumando. Hoje não, tem caindo um pouco, né, doutor?
até mesmo por causa da questão da lei de proibir lugares fechados, no veículo de comunicação estão mostrando que o cigarro faz mal, então tem todo um trabalho em cima disso. Então hoje a gente consegue pegar as pessoas um pouco mais cedo. Mas a maioria dos pacientes que procuram mesmo o tratamento são pessoas que já estão fumando há muito tempo, né? Então eles têm um grande nível de dificuldade. Na nossa experiência, na minha experiência no ambulatório, para nós, tanto homem quanto mulher, eles têm a sua dificuldade, né? Mas o mais importante é que, quanto mais ele frequenta as reuniões, porque lá são reuniões semanais, então eles têm um maior sucesso da cessação de tabagismo. Então, independente de ser homem ou mulher, é lógico que a mulher tem aquele perfil de ser um pouco mais ansiosa, tem todas essas questões, mas elas também conseguem parar de fumar. Então, é só você realmente dar o tratamento correto, né? Dar o apoio correto, ensinando, quebrando pensamentos, ideias todas construídas com o cigarro. Então, que eles passaram por muito tempo acreditando que esse cigarro ele faz bem. Então, você quebrar uma coisa dessa de 20, 30, 40 anos é difícil mesmo, né? Então, nós deixamos isso muito claro no nosso ambulatório, que é difícil parar de fumar, mas não é impossível parar de fumar. Os resultados mostram isso, né? As últimas pesquisas mostram isso. Apoio. Agora, o que é interessante é que, olhando aí para o público geral de fumantes, realmente teve essa queda significativa. Mas se nós olharmos aí para um público específico de jovens, aumentou, segundo o próprio Ministério da Saúde. Então, o consumo de cigarro entre jovens na faixa de 18 a 24 anos passou de 7% para 8,5% no período aí que vai de 2006 a 2017, mais ou menos 10 anos. Por que nesse público teve esse aumento, doutor? O que explica? Bom, a indústria do tabaco tem estratégias crescentes de capturar, digamos assim, novos consumidores. Então, esse é o público que mais interessa a elas, que justamente é o adolescente, que é a fase de experimentação. Exatamente, que é a fase de experimentação, de afirmação e onde de relações, às vezes, conflituosas, distanciamento da própria família. Então, as indústrias do tabaco têm uma política... Primeiro, se você olhar os próprios maços, eles têm um rótulo agressivo, numa parte, mas eles têm uns designs cada vez mais bonitos no geral, na parte que não é aquele rótulo feio. Ou, às vezes, se vende até uma capinha para pôr dentro. Toda isso com cores... para incentivar mais a menina ou mais o menino, são cores diferentes, abordagem. Segundo, toda a discussão sobre o uso de aditivos para melhorar o sabor, irritar menos a garganta, tornar o tabaco mais gostoso para o mascara, o termo do aroma. Mascarar... tirar um pouco aquele cheiro tradicional do cigarro. Então, isso são todas políticas, claro que isso está em discussão, a proibição disso no mundo todo, inclusive no Brasil faz parte da chamada Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde, mas são estratégias permanentes. Por exemplo, eles lançam agora o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico começou com um chinês fabricando. Hoje, as indústrias de cigarro fabricam o cigarro eletrônico. Elas querem manter o eletrônico e o outro para ficar transitando e manter a dependência da nicotina. Então, são estratégias da indústria. Cabe aos poderes públicos, à sociedade, aos órgãos públicos e privados, às universidades, de enfrentar esse debate com os jovens, com as pessoas. E hoje em dia, como diminuiu muito o número de fumantes em geral, quem fuma mais são as pessoas que têm mais dificuldade de parar. Porque as que têm mais facilidade foram, ao longo dos últimos anos, parando ou aderindo menos. Quem vai no nosso ambulatório, pessoas que têm doenças, comorbidades psiquiátricas, essas têm mais dificuldade. Pessoas que bebem mais, têm mais dificuldade. Pessoas que são viúvos, separados, pessoas que moram sozinhos em casa, são mais solitários. Essas também têm mais dificuldade. Então, várias coisas que vão ajudando a manter esse... Porque uma coisa é você reduzir bastante. Agora, quando chega para baixo de 10%, o esforço nosso tem que ser muito maior. Sim, que justamente o que sobrou é onde está a maior dificuldade. É como reduzir mortalidade infantil, né? Sim.
Ainda sobre a questão dos jovens, Rosângela, o que diferencia aí aquele que experimenta e para por aí e aquele que vai se tornar dependente? O que explica isso? O que faz essa dependência surgir, né? Acho que será que pode estar mais relacionado com, talvez, né, com o grupo de amigos, né, professor? Pode estar muito relacionado com o grupo de amigos, né? Aquela questão da se reafirmar enquanto adulto, né, que está na fase da adolescência. O adolescente, ele quer mostrar que ele é adulto, que ele quer mostrar a liberdade. Então, acredito muito que esteja relacionado nesse setor, desses jovens que experimentam e permanecem fumando. Então, existem várias vertentes que podem estar relacionadas com isso, né? O estilo de vida, no convívio social, o estilo familiar, né? Se ele tem um pai e uma mãe fumante dentro de casa, ele vai permanecer fumando porque ele está copiando, né? Então, são os pais, né? Então, esse, com certeza, ele vai permanecer fumando quando comparado, talvez, com aquele que não tem pais fumantes, que ele pode experimentar e não se vai tornar. ter a cobrança para não... vai ter uma cobrança, né? Isso é a diferença. Existe uma suscetibilidade genética. Tem pessoas que têm maior tendência e facilidade a tornar-se dependente de várias drogas, entre elas a nicotina. Desculpa. Mas também essa questão que você levantou é muito importante. Quando a pessoa convive em ambiente domiciliar, no trabalho, ou círculo de amigos com fumantes, isso é um fator importante dela vir a fumar continuamente. Então, a sociabilidade do tabagismo, né? Isso é uma coisa muito importante. E terceiro, é a estrutura familiar. Famílias mais bem estruturadas, a gente vive uma situação difícil, por exemplo, atualmente, elas ajudam melhor as pessoas terem menos dependência, menos isso. Famílias mais desestruturadas economicamente, socialmente, isso é um fator de risco que afeta negativamente os indivíduos e eles facilitam ele, ao experimentar o cigarro, continuar fumando. Nós vamos fazer um intervalinho agora, tem muitas pessoas participando. Na volta nós vamos responder essas perguntas que estão chegando aqui. Até já. Já estamos de volta ao Panorama. Já falamos sobre o sucesso do combate ao tabagismo no Brasil. Com a gente a psicóloga Rosângela Vicente e o pneumologista Biratã Santos. Você pode participar da nossa conversa pelo Facebook e pelo Twitter. As pessoas estão participando aqui. Vamos ver. O Denis, ele diz o seguinte: fumar esporadicamente faz mal? Tipo, fazer uso de alguns cigarros durante alguns finais de semana, Rosângela? Faz. Já existem trabalhos publicados. Se a pessoa fumar um maço de cigarro, se ela fumar um cigarro, ele tem tem a mesma perda, né? Tem o mesmo danos do que uma pessoa fumando 20 cigarros. Então, o cigarro ele não tem um uso seguro? Seguro, isso. Não tem uma dose segura, vamos dizer. Então, porque o cigarro ele destrói a longo prazo. Então, às vezes as pessoas falam, eu fumo só aos finais de semana. Mas só no final de semana as pessoas acabam fumando 2 maços de cigarro. Né? Então, ele vai ter o mesmo prejuízo daquele que fuma todos os dias. Já existem trabalhos que estão relacionados com as doenças cardiocirculatórias. Então, a longo prazo, essa pessoa terá o mesmo prejuízo daquele que está fumando todos os dias. Então, não tem. Doutor Biratã. Sim, fumar um cigarro por dia. É claro que o risco, se você fuma maior número de cigarros por maior número de anos, o risco... Existe uma relação dose-resposta, quanto maior. Mas, por exemplo, se você fuma um cigarro por dia, o risco de infarto é 40% a mais com relação a não fumantes. Se você fuma um cigarro por dia. Por dia. Se você fuma 20 cigarros, o risco é 80%. Então, você fuma 20 vezes mais, mas o risco é só o dobra. Uma coisa que ela falou, porque no caso de doença cardiovascular, não depende muito da quantidade, basta um cigarro para fazer um estrago grande. Mesmo para câncer de pulmão, fumar um cigarro por dia, você tem um risco de 30% de ter câncer de pulmão. Só um cigarro. Só fumo um. Não. Só fumo 20 no fim de semana, 10. Também tem um risco. Claro, se eu fumar um maço ou 2 por dia, 40 anos, é pior, porque a carga de porcaria lá é maior.
Mas não há um limite... Mas comparando entre que não fumante e o fumante, exatamente, é muito grande. Não há um limite seguro. Portanto, a recomendação, o nosso esforço é que a pessoa cesse completamente. O Renan, fumar maconha causa tanto mal quanto fumar cigarro normal? Rosângela. Você atende essas pessoas também com essa dúvida lá? Atendemos bastante. Chega bastante pessoas no ambulatório que são usuários de maconha e eles falam, não, eu só quero tirar o cigarro porque é só o cigarro que faz mal. E aí lá com o nosso processo, não, cigarro, a maconha faz mal, tanto quanto, né? É lógico que nós estamos em outro sistema, né, professor? Mas ela vai causar mal tanto quanto. Então, a gente tenta abordar de uma maneira para as pessoas se conscientizar nessa questão da maconha e relacionada às doenças que estão relacionadas com a maconha e aí fazer um processo para ela também largar a maconha. Né? Mas lembrando que quem faz uso da maconha e o cigarro, é preciso retirar primeiro a maconha e depois nós tiramos o cigarro. Né? Porque nós já temos essa experiência no nosso ambulatório, que as pessoas, não, eu quero, estavam super motivadas em tirar o cigarro. Tá bom, vamos ver, né? E aí, numa primeira semana da redução de cigarros, os pacientes passaram a usar mais maconha. Então, quer dizer, não dá para fazer o trabalho inverso. Ainda sobre essa questão de achar que é inofensivo, não é, doutor Biratã? Acho que vale chamar a atenção também dessa moda do narguilé, principalmente entre os jovens, não? O narguilé, há uma certa ilusão que aquela correia que a fumaça passar na água filtra e não filtra nada. O narguilé, a qualidade da fumaça que chega na boca de quem está inalando, pelo fato de ter quase, às vezes, meio metro entre o sachê que é queimado e até chegar, aquela fumaça tem mais monóxido de carbono e mais cancerígeno. Portanto, o risco é maior. É pior que o cigarro? É pior que o cigarro, porque a combustão do narguilé ocorre a 500 graus, porque como você não consegue atrair o oxigênio em quantidade suficiente para queimar 900 graus como o cigarro. Então, a combustão é mais incompleta, forma mais substâncias cancerígenas. Por isso, além de ter a nicotina também, né? Portanto, não é recomendável. Sim. Vamos colocar mais uma voz aqui na nossa conversa. A doutora Jaqueline Scholz, coordenadora do programa de tabagismo do INCOR, mandou um recado para o Panorama. Nós estamos aqui para falar sobre perspectivas de melhorar o tratamento do tabagismo, isso através de pesquisa, e nós estamos hoje testando modelos para avaliar se geneticamente a gente tem condição de identificar pacientes que respondam melhor a um ou outro medicamento. Isso pode melhorar as taxas de sucesso. Como também hoje nós estamos fazendo uma pesquisa de estimulação com um capacete de ressonância magnética, cuja intenção é avaliar se esse método possa ter uma eficácia para também ser uma opção de contribuir em ajudar os pacientes a parar, já que muitas vezes parar de fumar, embora todos saibam dos riscos que o cigarro traz para a saúde, a dificuldade em parar muitas vezes impede que a pessoa consiga. Ele até tenta, mas às vezes conseguir fica difícil. E para isso que existe o tratamento do tabagismo, para facilitar aqueles indivíduos que têm dificuldade em parar de fumar, que eles possam ter conforto e de fato sucesso em abandonar o tabagismo. Muito bom, doutora Jaqueline, trazendo aí para a gente esses avanços em relação aos tratamentos. Sabemos, sim, que tem várias novidades e chama a atenção também para a dificuldade em parar, como você chamou a atenção também. Rosângela, quando que a pessoa que é necessário buscar ajuda? É que ela estiver realmente decidida, né? Porque o sucesso da cessação de tabagismo, ele ocorre do fumante se permitirem parar de fumar, né? Ele precisa querer parar de fumar. A medicação, os atendimentos em grupo, não é isso que realmente causa sucesso, mas sim o paciente precisa. Então, não existe milagre, né? Existe a pessoa querer, ela precisa aceitar não acender mais o cigarro, né? Ela precisa aceitar que ter vontade de fumar é normal, porque eles passaram por muito tempo fumando. Então, não existe uma mágica, né? Parei de fumar, eu não vou mais me lembrar do cigarro, não vou mais ter vontade. Não, não é assim. A vida deles, né? Se você pegar as pessoas que fumam 30, 40 anos, então todo o processo da vida diária deles, o cigarro estava envolvido. Aí todo o processo do setor emocional, da tristeza, do nervosismo, da alegria, né? O cigarro estava envolvido. Então, tudo isso permanece. A única coisa que eles deixaram de fazer é trazer o cigarro na boca. Sim. Mas a atividade da vida diária continua tudo por igual, tudo que eles faziam com o cigarro. Então, eles sentem vontade de fumar. Então, nós ensinamos a eles a isto. Ter vontade de fumar é normal. Ter vontade de fumar não quer dizer que eu tenha que acender um cigarro.
eu posso assumir. Eu estou com vontade de fumar, mas eu não preciso mais acender o cigarro. Então, esse é o ensinamento. Agora, doutor Ubiratã, em relação aos tratamentos públicos, né? Qual que é a taxa de sucesso? Varia entre 30% e 40%. Ou seja, de cada 10 pessoas que procuram, 3 a 4 conseguem parar de fumar depois de um ano. Muitos desses retornam depois e acabam parando, porque as pessoas param de fumar, às vezes elas têm uma recidiva, voltam a fumar, buscam nova ajuda, entendeu? Então acaba, mas uma pessoa que vem, 100 pessoas que são fumantes nunca tentaram parar de fumar, procuram um serviço, em geral, na primeira vez que ela tenta, a taxa de sucesso é entre 30% a 40%. É claro que parar de fumar é muito isso. A maioria das pessoas que parou de fumar no mundo parou sem procura de nenhum serviço. Essa queda que houve no Brasil, menos gente começou a fumar e muita gente parou por força própria, até porque não tinham serviços no Brasil disseminados do Oiapoque ao Chuí para atender os fumantes. As pessoas enfrentaram, porque isso é possível. Então a gente estimula que as pessoas não precisam ir na primeira vez ao médico, ao serviço. Ela tem. Não são todas as pessoas que precisam dessa ajuda, aquelas que não conseguem pelo esforço próprio, procure para a gente ajudar para que elas consigam transitar de ser um fumante para um não fumante. E essas que param sozinhas, porque elas são também menos dependentes, né? Do que os que são mais dependentes também, né? Estamos chegando ao fim, um recado final, então, para quem ainda quer parar. Eu gostaria de saber também, para quem toma essa decisão, o que muda na vida, não é? Muda bastante. Muda a qualidade de vida. Então, eles caminham melhor, respiram melhor, a pele muda. Sobra dinheiro do bolso, isso que é importante, é preciso parar para saber realmente o quanto gasta. E são só benefícios, que é isso que nós mostramos lá no nosso ambulatório, que são só benefícios. Então, parar de fumar vale a pena, enquanto cuidar de saúde, né? Enquanto saúde vale a pena. Fumar, de cada 2 pessoas que fumam cronicamente, uma morre por doença ligada ao cigarro. Quando você para de fumar, você vai reduzindo o risco de morrer de infarto e de câncer. Então, é muito importante. E algumas sensações ou condições melhoram em poucos dias ou semana. Por exemplo, o olfato, o sabor, a pele, a própria respiração, a frequência cardíaca tem efeitos imediatos. Alguns outros... A curto e a longo prazo. A longo prazo, é claro. Você precisa desinflamar o corpo ou parar de fazer os estragos que já foi feito no passado. Então, em qualquer época é importante. Risco cirúrgico. Se você não fuma ou parou de fumar, você diminui o risco de cirurgia. Muito bom. Muito obrigada, então, pela participação aqui hoje com a gente. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.